Alô, alô, ladies and gentlemen! Quem vos fala é o Gustavo, professor Gustavo Mendes na área, metido a poliglota. E na quinta-feira o Gustavo dando as caras, o que tá acontecendo? Cadê o professor Antônio Walter? Hoje é o encontro comigo para nós darmos início a um novo ciclo de aulas que terá aqui na íntegra para vocês no YouTube. Um ciclo de aulas sobre matemática financeira e alguns macetes de cálculos para a certificação, seja ela CEA, seja ela Ancord, seja ela CFP, ou seja lá qual for a certificação que você for fazer e que vai exigir cálculo, esses macetes com HP12C eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá legal? Antes de nós darmos início efetivamente à nossa aula, eu convido você primeiro, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa introdução metido a poliglota aqui do professor Gustavo. É a primeira vez que eu tô usando, tô tentando dar uma reinventada, tirar um pouco de onda, um pouco de brincadeira. E eu quero que você deixe aqui no comentário. Tá ridículo, tá legal, troca isso, para com isso. Pode deixar sua opinião sincera, eu vou gostar muito de ler cada comentário. Também convido você a se inscrever aqui no canal da escola, deixar o seu curtir e também compartilhar esse conteúdo com seus colegas de agência, colegas de escritórios, bem, com todo mundo que fazer sentido esse conteúdo. Isso vai ajudar também bastante o nosso trabalho. Lembrando que o espaço dos comentários não está somente para fazer a crítica ou o elogio à introdução do professor, mas também para deixar o seu feedback sobre esse encontro e se você achou legal ou se tem alguma coisa que pode melhorar, tá legal? Então bora já para começar a aula. E hoje eu decidi começar do início. Faz um sentido, não faz? Então, o que eu pretendo trazer hoje para vocês? Basicamente, a diferença de regime composto e de regime simples, e também uma grande dúvida entre muitos que estão estudando para a CPA 10 e para a CPA 20, que é o seguinte: afinal, o que isso pode ser cobrado na minha prova, sendo que na minha prova não terá cálculo? E aí eu vou trazer basicamente dois exemplos aqui de questões que pode vir na sua prova que vai abordar esses conceitos de forma teórica, não efetivamente fazer o cálculo, tá bom? Então, basicamente, nós temos dois tipos de regimes de capitalização e nós também temos dois conceitos muito pouco falados, mas que é extremamente você entender, que é a capitalização descontínua e a capitalização contínua. Mais uma vez, eu convido você, deixa no campo dos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse tipo de capitalização descontínua e contínua. Mais para frente nós iremos abordá-los. Então, o regime de capitalização composto e o regime de capitalização simples, eles também podem ser chamados de capitalização exponencial. E hoje eu mostrarei para você o porquê que pode ser chamado de exponencial. E aqui também pode ser chamado de capitalização linear. Capitalização composta, ela seguirá uma progressão geométrica, enquanto a capitalização simples seguirá uma progressão aritmética, que é uma progressão linear, e a progressão geométrica é uma progressão exponencial, tá bom? E qual que é a grande diferença entre os dois? É que no regime de capitalização composta, os juros ele sempre incidirá sobre o capital do período anterior atualizado. Então vamos fazer um desenho de um fluxo de caixa. Aqui eu estou aplicando R$ 1.000 e a taxa de juros é de 10% ao mês, tá bom? Então no primeiro mês, 10% de 1.000 dá 100 mais os 1.000. Então isso aqui vai totalizar 1.100. No segundo mês, mais uma vez, serão 10%, mas lembra o que eu falei?
os juros incidirá sobre o capital atualizado do período anterior, que é agora 1.100, que vai dar R$ 110 de juros mais 1.100, totalizando 1.210. No terceiro mês, mais uma vez, lembra, os juros incidirá sobre o capital atualizado do mês do período anterior, que nesse caso o período anterior é mês, e aqui dará R$ 121 de juros. E veja bem, olha como o crescimento ele tende a ser exponencial. A diferença do primeiro para o segundo mês foram de 10, correto? 10 unidades monetárias, pode ser real, pode ser dólar, ou qual que seja a unidade monetária. Mas do mês 2 para o mês 3, o crescimento foi de 11, né? De 110 para 121. Então isso caracteriza um crescimento exponencial. Se você capitalizar, você vai ver que sempre será um valor maior que vai crescendo. Isso é a capitalização composta em sua essência. Já na capitalização simples, o próprio nome ela já nos diz, ela é simples. Então, no mesmo esquema aqui, o Gustavo está aplicando R$ 1.000 para uma taxa de 10% ao mês. A diferença, lá na capitalização composta, nós tínhamos o quê? Os juros incidindo sobre o capital atualizado do período anterior. Já na capitalização simples, nós temos os juros incidindo sempre sobre o capital inicial. Lembra da banda capital inicial? Lembra disso que você arremata. Os juros incidirá sempre sobre o capital inicial no regime de capitalização simples. Então, no primeiro mês vai ser 100, no segundo mês vai ser 100, no terceiro mês vai ser 100, isso para o infinito. Então, vocês podem observar que a capitalização simples sempre ela é acrescida R$ 100 no nosso exemplo. Então, ela vai criar algo linear graficamente. Então, por exemplo, período 1, período 2, período 3, período 4. Aí se nós pegar aqui e traçar isso na reta, nós podemos afirmar o seguinte, ó, deixa eu pegar a canetinha verde. Então aqui um valor de 100, aqui um valor de 200, aqui um valor de 300 e assim vai tendenciosamente ao infinito, sempre crescendo, no nosso exemplo, 100 unidades monetárias para cada período. Diferente da capitalização composta. Como que foi a capitalização composta? O crescimento foi de 100, depois 110, depois 121. E vamos pegar aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí vai ser mais ou menos um negócio aqui assim, aí ele vai começar a criar como se fosse uma barriga. Graficamente, ele vai ficar algo mais ou menos assim. Tá bom? Se nós fôssemos colocar os dois no gráfico, nós poderíamos representar dessa maneira. A linha verde, ela é a progressão linear, correto? É a capitalização linear, ou a progressão aritmética, ela segue uma linha, enquanto nós temos a capitalização composta, ou a progressão geométrica, ou a capitalização exponencial, fazendo isso aqui, ó. E observa bem, o certo é até eu apagar esses caras aqui, porque eu não desenhei errado não. Observa que em algum momento a capitalização composta ela está abaixo da simples, em algum momento ela está cruzando a capitalização simples e em algum momento ela está acima da capitalização simples. E, via de regra, quando essas duas retas se encontram, que é esse exato momento, esse cara aqui é chamado do primeiro período de capitalização. No regime de capitalização composta, no primeiro mês, rende 100. E na capitalização simples, também 100. Então, o primeiro período de capitalização, eles entregam o mesmo resultado.
de qualquer data a partir do primeiro período, a capitalização composta ela é maior. Olha, por exemplo, no período 2 é 110 e na capitalização simples é 100. Então, nós podemos ver que em qualquer período, depois do primeiro período de capitalização, o que é o primeiro período de capitalização? Pode ser ao dia, ao mês, bimestre, trimestre, semestre, anual. É o primeiro período de capitalização do que nós estamos observando. E antes, juro simples, ele vai render mais. E por quê? Por causa do conceito de equivalência e proporcionalidade de taxa. Quando você simplesmente pega uma taxa, vamos supor, você pega uma taxa de 10%, correto? E nós vamos dividi-la por 30. Vamos até pedir um auxílio aqui agora da HP12C. Então eu tenho uma taxa de 10% ao mês. Para 30 dias, vamos usar como padrão 30, dividir. Então nós temos uma taxa de 0,33 ao dia, perfeito? E aí eu quero para 12 dias, por exemplo. Eu quero para 12 dias. Então eu pego simplesmente 12 e multiplico. Aí ele vai me entregar, coincidentemente, uma taxa de 4% para os 12 dias. Isso é para o regime de juros simples. E se for para o regime de juros compostos? Nós não podemos fazer essa proporcionalidade de taxa. Nós temos que fazer a equivalência de taxa. Como que nós fazemos? Seria 1 mais a nossa taxa, que é o 10%, elevado no que eu quero sobre o que eu tenho. Então, como que isso vai ficar? Vai ficar assim, ó. 1 é o nosso auxiliar. Por que o 1 é o auxiliar? Porque quando nós vamos trabalhar com taxas, nós devemos multiplicar quando nós vamos somar taxas e nós devemos dividir quando nós vamos descontar taxas percentuais. E olha só, 1 vezes 1 é ele mesmo. E 1 dividido por 1 é ele mesmo. Por isso nós usamos o 1. Ele só nos auxilia, ele nem acrescenta e nem tira valor do nosso cálculo. Então é 1 mais 0,10. Por quê? Porque nós estamos falando que isso aqui é 10%. Ó, 10 por 100. 10%. Se nós dividirmos, vai dar 0,10. Elevado no que eu quero. O que eu quero? Eu quero 12. O que eu tenho? Nosso padrão, 30. Vamos colocar isso na HP e ver como que vai ficar? Olha lá. 1.10, já fazendo direto. Enter. O que eu quero? 12. Enter. O que eu tenho? 30. Divide, né? É o 12 sobre 30. E aí, y elevado na x. 1 menos 100 vezes. Olha lá. A taxinha é 3,88. E é uma taxa menor do que 4%. Por isso, juros simples, antes do primeiro período de capitalização, sempre vai render mais do que juros compostos. E agora você sabe o motivo do porquê isso acontece. Maravilha? Agora vamos lá falar sobre a capitalização descontínua e a capitalização contínua. A capitalização descontínua, por mais que você talvez não tenha ouvido falar, você conhece ela muito. E é tudo isso que nós estamos vendo, por exemplo, CDB, LCI, debêntures, títulos públicos federais, poupança. O que acontece? Sempre, ao final daquele período expresso, acontece a capitalização. Por exemplo, título público federal, diariamente. Então, todo dia tem uma capitalização. A poupança, no aniversário dela. Então, a cada aniversário acontecerá uma capitalização. Então, a capitalização descontínua, a capitalização ela vai acontecer ao final do período expresso. Pode ser ao dia, pode ser ao dia útil, pode ser ao mês, pode ser ao trimestre, ao quadrimestre,
ao bimestre, ao semestre, ao ano, independente. Mas ao final daquele período acontecerá a capitalização. Então vamos supor que é ao dia. E vamos supor que vai ser às 18 horas que acontecerá aquela capitalização, né? Fechou tudo lá, 18 horas. Ela não vai acontecer no meio-dia, às 13, às 14, às 15. Não, ela vai acontecer uma vez no período expresso, que é ao dia. Isso é a capitalização descontínua. É a que nós conhecemos quando vamos aplicar o dinheiro em um CDB, em um título público federal, em uma debênture. Tudo aquilo que nós conhecemos pode ser um rendimento ao dia, ao mês, ao semestre, ao aniversário, como é a caderneta de poupança. Isso é capitalização descontínua. Ela vai acontecer ao final do período expresso. E a capitalização contínua, ela já é diferente, ela é contínua. Então, o tempo de capitalização dela é em períodos infinitesimais. Até parece um palavrão, mas ela acontece a todo instante. Todo instante ela está acontecendo. Não é a cada minuto, não é a cada hora, não é a cada dia. É todo momento, em intervalos infinitesimais. Em resumindo, a todo instante ela está acontecendo. Vou trazer alguns exemplos para vocês. O faturamento de um supermercado. Imagina lá o dia que cai o VA na conta, o pessoal tá indo para o mercado fazer a compra. A todo momento tem produto passando no caixa. É produto passando no caixa e sendo registrado e sendo pago, e gente pegando na prateleira, entrando na fila, brigando na fila, trocando de fila, porque parece que aquela fila está andando mais rápido, porque aqui o caixa parece mais lento. Mas a todo momento está tendo um registro do faturamento de um supermercado. O custo fabril, por exemplo, a todo momento está tendo alguma coisa acontecendo na produção de um carro. Então não tem como falar, somente às 18 horas. Não, é a todo momento. Inclusive, tem fábricas que trabalham 24 horas, trabalham a todo momento. Então, é um outro exemplo da capitalização contínua. Todavia, no mercado financeiro, a sua aplicação ela é muito escassa, para não dizer nenhuma, tá bom? No mercado financeiro, nós vemos com muita facilidade a capitalização descontínua, mas a capitalização contínua não, exatamente porque não tem propriedades para se fazer isso. Para receber isso seria maravilha, né? Uma capitalização contínua, porque ela tende a entregar um resultado maior, tá? Mas para quem vai pagar, obviamente não vai ser atrativo, e isso não traz empregabilidade para ela dentro do mercado financeiro. Tá legal? Para fechar nossa aula, faltou eu mostrar o quê? Faltou eu mostrar efetivamente toda uma estruturação gráfica do regime de capitalização simples, o regime de capitalização composta e depois 2 exemplos de questões, né? E para trazer esse exemplo, nada melhor do que nós trazermos uma planilha eletrônica para vocês verem. Veja bem, aqui eu tô bem simplesinho, um montante inicial a ser aplicado, qual vai ser a taxa que vai acontecer e qual será o prazo a cada um. E aí vocês observam que aqui, bem no cantinho na coluna A, nós temos a progressão, a evolução da capitalização. Se vocês observarem, lembra que era sempre 100, 100, 100, 100 no nosso exemplo? Aqui, pelo nosso cálculo, resultou em 530. Então, vai dar 30 mil a cada mês aqui, né? A cada período. 30, depois foi para 60, aumentou mais 30. Depois para 90, aumentou mais 30. E aqui você pode tranquilamente brincar com os valores, tá bom? Veja bem, ele troca os valores e o gráfico ele vai se atualizando. Eu deixei aqui limitado a 25 períodos, mas tranquilamente você pode brincar com esse gráfico. Inclusive, se você quer ter acesso a essa planilha, deixa aqui nos comentários que você quer, para você nunca mais esquecer o que é capitalização simples, o que é capitalização composta. Inclusive, brincar um pouquinho aqui, sabe por quê? Porque
Porque na capitalização composta é o cara mais legal para nós brincarmos. É o mesmo exemplo, tá? Lá estava com os 500 mil, né? Então, aqui estava com os 500 mil. E aí na capitalização composta a mesma coisa. Olha só que interessante. Na capitalização simples, 530 mil. Na capitalização composta, 530 mil no primeiro período. Exatamente como nós já vimos e já entendemos do porquê disso. Mas aí vocês começam a observar a exponencialidade disso. Ó, lá no capitalização simples era 60 mil, aqui já é 61.800. Na capitalização simples era 90, aqui já é 95.508. E aí o que acontece? Começa a criar uma barriga. E se nós colocássemos aqui uma taxa bastante agressiva, ela se tornaria mais exponencial ainda. Por quê? Porque nós estamos usando um período curto. Então, se eu coloco uma taxa agressiva, ele vai nos entregar uma maior exponencialidade. Se eu colocar uma taxinha curta aqui, talvez nós nem conseguimos enxergar. Veja bem, nem conseguimos enxergar essa exponencialidade. Porque, obviamente, a taxa é muito pequena. Mas para brincar, nós podemos colocar aqui 50% ao período. Olha só, ela tende a chegar a uma proporção quase que 90 graus. Quase que vertical. Então, sei lá, vamos colocar 100%. O capital vai dobrar a todo período. Cada vez mais ela vai se tornando 90 graus. Observa bem, ela vai criando essa barriga aqui. E olha só o poder dos juros compostos. Vamos colocar aqui se fosse uma taxa de 10% nos 500 mil. 500 mil reais por 25 meses, 2 anos, chegaria ali, quase a 6 milhões, 5 milhões e meio de reais. É o famoso que vocês possivelmente já ouviram falar do efeito bola de neve. E aqui nós temos a comparação. Aqui não vamos conseguir ver, mas observa bem que eles vêm juntos. E cada vez mais que vai passando o prazo, mais o regime de capitalização composta vai descolando da capitalização simples, exatamente por esse efeito bola de neve, tá legal? Vamos trazer 2 exemplos que pode cair na sua prova de forma conceitual. Olha só. Julgue o item seguinte, relativo a juros, taxas de juros e rendas uniformes e variáveis. Vamos lá. Considerando-se um período de capitalização igual ou superior a 2 e uma mesma taxa de juros, um montante sujeito à capitalização de juros compostos, sempre apresentará rendimento maior que a capitalização no regime de juros simples. Igual ou superior a 2, lembra, no primeiro período os dois rendem iguais. Acima daquilo, juros compostos sempre apresentará rendimento maior que juros simples. Isso é correto. Então, essa afirmativa é correta. A nossa resposta aqui seria: é verdade o que essa afirmativa está nos dizendo. Outro exemplo. 2 taxas de juros são ditas equivalentes se 2 taxas equivalentes se diz o quê? Se for uma taxa X ao ano vai gerar R$1.000 ou uma taxa Y ao semestre, no ano nós temos 2 semestres. Capitalizado por 2 também resultará nos 1.000. Então, Y e X são equivalentes quando, no caso de X ao ano, aplicado uma única vez, gera um montante igual a Y ao semestre, aplicado 2 vezes, gerando o mesmo resultado. Isso é taxa equivalente. Então vamos lá. Produzem juros proporcionais quando capitalizados por prazos idênticos em capitais iguais. Estão expressas em um mesmo prazo de capitalização. Produzem montantes iguais quando aplicadas a um mesmo capital por prazos idênticos. Estão expressas em prazos de capitalização equivalentes. Olha só. Elas estão expressas em prazos. Nós dizemos que elas são equivalentes quando elas geram um mesmo resultado. Esse resultado nós podemos chamá-lo de montante, tá legal? Então elas não estão expressas em prazos de capitalização equivalentes. Produzem montantes iguais quando aplicadas a um mesmo capital por prazos idênticos. No nosso prazo aqui foi tudo ao ano, só que a taxa ao ano uma única vez, taxa ao semestre 2 vezes. Perfeito. Estão expressas em um mesmo período, ou melhor, em um mesmo prazo? Não, essa aqui está ao ano, essa aqui está ao semestre.
Produzem juros proporcionais quando capitalizados por prazos idênticos? Não, produzem montantes iguais. Então a nossa resposta correta, a alternativa C. Tá legal? Então essa foi a nossa aula. Para finalizar, eu deixo aqui o convite para vocês se conectarem comigo nos meus perfis pessoais do LinkedIn e do Instagram. GustavoMendes.mf é o meu Instagram, lá eu abro umas caixinhas de pergunta, interajo com o pessoal. Também convido você a seguir os perfis pessoais do professor Antônio Walter. Também no Instagram e no LinkedIn, também seguir a página da escola do Instagram, tem muito conteúdo bacana lá. Mais uma vez reforçando, deixa o seu curtir, compartilha com os seus amigos e para quem fazer sentido esse conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua opinião e o seu feedback e também se inscrever no canal, tá legal? Aguardo você no nosso próximo encontro. Um abraço!